Muito bem, após o Senado rejeitar boa parte do projeto da mini-reforma eleitoral, a Câmara dos Deputados aprontou, recolocou pontos considerados polêmicos e que podem dificultar a fiscalização das campanhas. O texto base foi aprovado com 252 votos favoráveis e 150 contrários. Foram ampliadas as situações em que os recursos do fundo eleitoral podem ser utilizados. O valor pode ser aplicado, por exemplo, para a construção de sede de partido e para pagar débitos eleitorais e sanções aplicadas por infração à legislação. Também voltou a permissão para que os partidos usem verba pública para pagar impulsionamento na internet. A autorização para usar recursos públicos no pagamento de advogados na defesa de partidos ou candidatos que sejam processados foi reinserida, mas com mudanças. O texto original permitia pagar serviços referentes a processos criminais, mas essa parte foi retirada. Agora o fundo pode ser usado no pagamento de serviços advocatícios em processos individuais dos candidatos e que tenham relação com as eleições. O texto, que agora segue para a sanção presidencial, também prevê o retorno do tempo de propaganda partidária em rádio e TV. A proposta manteve a parte que o Senado também aprovou, que é o fundo para as eleições municipais do ano que vem. O texto deixou uma brecha que permite aumentar o valor destinado ao financiamento das campanhas políticas. Na terça, políticos disseram existir um acordo para que o montante destinado à disputa de 2020 seja o mesmo da eleição de 2018. 1 bilhão e 700 milhões de reais. Lembrando, 2018, eleição presidencial, 2020, agora as eleições municipais, eleições para prefeito. Nessa quarta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não houve um acordo formal e que pessoalmente defende que os recursos para as eleições municipais deveriam ser maiores. O valor do fundo vai ser definido só na votação do orçamento do ano que vem. Em relação ao texto inicial da reforma eleitoral, foi retirado o dispositivo que permitia a cada partido utilizar um sistema diferente para a prestação de contas. Agora as legendas ficam obrigadas a usar um sistema unificado do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Também foi excluído prazo maior para a prestação de contas dos partidos e a possibilidade de corrigi-las até o julgamento pela Justiça Eleitoral. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a casa tinha convicção do que aprovou na primeira vez. Solta aí, Robson. Eu encaminhei para os líderes onde é que estávamos as preocupações da sociedade, todas legítimas, muitas a gente concorda, outras não. O que a gente não aceita é querer transformar o projeto como se o projeto fosse um grande oportunismo para blindar, proteger partidos ou políticos. De forma nenhuma tem isso. Obviamente que é isso, né? Mas ele nunca vai admitir que é, então já faz o discurso preventivo. A gente, só completando aqui a informação, para valer nas eleições municipais do ano que vem, a lei tem de ser sancionada e publicada até o dia 4 de outubro. Então, quer dizer, sob comando do Rodrigo Maia, Bruno Garchagen, se aprovou lá uma série de medidas que visam a dar dinheiro para as campanhas eleitorais. Eu estou chamando já de Bolsa Campanha. Eu estou chamando o kit blindagem, a lei de abuso de autoridade, e agora eles lançam o Bolsa Campanha, que é político fazer campanha e ter todas as formas de proteção pagas com dinheiro dos pagadores de impostos. Então os advogados, eles colocam aquela gordura, né? Não, botar aqui recurso para defender, inclusive, de processo criminal. Ah, não, realmente, a sociedade tem pontos que nós devemos considerar. Aí você deixa lá o pagamento dos advogados com dinheiro dos pagadores de impostos para as questões envolvendo as eleições. Então o sujeito tenta fraudar a democracia, cometendo uma infração, uma irregularidade, uma ilicitude na campanha eleitoral, e quem vai lá pagar a multa é você. Então, quer dizer, é de uma cara de pau, de uma disfarçatez tremenda. Então, eles ampliam aquele escopo para dizer que ouviram a sociedade e aprovaram um meio termo. Não é meio termo coisa nenhuma. É uma sem-vergonhice que não deveria existir aqui no Brasil. Bruno Garchagen, a gente vai comentando aos poucos, vai lá. Essa bolsa só se for uma bolsa de luxo, Felipe, feita com couro de crocodilo australiano.
Que isso, é chique, crocodilo australiano, não sabia. É inacreditável. Agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizer que o projeto não é um grande oportunismo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ou então a gente vai ter que dar um novo conceito para oportunismo, é isso mesmo? Não é possível. É claro que o projeto é oportunista. É claro que é. Aliás, a única coisa boa que tem nesse projeto foi o que limita, né, a obrigação de usar o sistema unificado, o controle, né, das contas, e também a exclusão desse prazo maior para prestação de contas de candidatos e a possibilidade de corrigi-la até o julgamento eleitoral. O resto, meu filho, é de um oportunismo atroz. Isso é inacreditável. Usar verba pública para pagar impulsionamento na internet? Que é isso, meu Jesus? Não dá, Felipe, é tanta aberração esse projeto. A gente ficou brincando aqui, né, que isso não é jabuti, é King Kong. Eu tenho que pensar no animal maior, porque pagar serviço de advogado em processo individual de candidato que tenha relação com eleição, pelo amor de Deus. Olha, isso tudo parece uma grande farsa em que uma parte dos políticos ali, obviamente aqueles que defenderam, a começar pelo Rodrigo Maia, fazem toda uma encenação e acha que toda a sociedade brasileira é formada por gente doida, que não compreende, que não sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Olha, é inacreditável. Isso aqui, esse projeto é uma excrescência tamanha, que não deveria, uma vez que voltou do Senado para a Câmara, com toda essa excrescência eliminada, não deveria ter sido recolocada. Agora, a responsabilidade por dar um jeito nesse projeto é do presidente Jair Bolsonaro. Então vai começar agora uma nova campanha para o presidente Jair Bolsonaro vetar. Como se o presidente já não tivesse problema demais, agora o Congresso resolveu dar alguns presentes. Começou com aquela lei de abuso de autoridade, Felipe Zé Maria, que o presidente é um problema que ele não criou, de tantos que ele acabou criando individualmente, e aí o Congresso botou no colo do presidente para vetar o abuso de autoridade. Agora, essa mini reforma eleitoral, caberá ao presidente a responsabilidade de assumir essa batata quente e resolver. E aí, se voltar para o Congresso e o Congresso derrubar os vetos do presidente, aí o Congresso que já está na lama, ou pelo menos essa parte do Congresso que votou a favor, aí vai submergir de vez. É isso aí, a gente está tratando desse tema há semanas aqui no programa. Eu, inclusive, dei uma palestra no início do mês de setembro, lá no Rio de Janeiro, para uma plateia de médicos. Eles devem lembrar que eu comecei a palestra falando justamente sobre a aprovação na Câmara do uso de fundo partidário para pagar advogado. Então, você paga ali para pessoas que... a gente assiste a campanha eleitoral protagonizada por esse pessoal que tenta fraudar a democracia, isso a história recente do Brasil mostra, e aí se eles cometem crimes, ilicitudes, irregularidade, crime não, que agora é considerado uma coisa diferente, mas irregularidade, as ilicitudes ali de campanha e tal, você tem que pagar os advogados para defender, e se eles forem condenados, você que paga a multa. Então é esse tipo de coisa que está sendo aprovada no Congresso Nacional. Impulsionamento na internet, Bruno, você lembra que em 2018, na corrida eleitoral, houve várias discussões, reportagens sobre acusações de financiamento ilícito, de impulsionamento de conteúdo na internet. Aí o que acontece? Os políticos falam assim, isso realmente deu muita confusão em 2018, reportagem para lá, reportagem para cá, vamos legalizar logo isso e quem paga são os brasileiros. Quer dizer, é assim que eles resolvem o problema. Eu tuitei muito na noite passada, porque essa aprovação saiu depois do término do nosso programa, e eu estava justamente resumindo aquilo que eu já havia antecipado no programa, que é o seguinte, a ordem como acontecem as coisas, né? Então você tem a fraude à democracia com o dinheiro roubado de estatais em campanhas eleitorais, o uso desse dinheiro em campanhas eleitorais, aí esse financiamento eleitoral ilícito é descoberto por operações como a Lava Jato. Aí vem a aprovação da blindagem dos políticos com a intimidação a policiais, procuradores e juízes, como aconteceu no caso da lei de abuso de autoridade. E agora você tem a legalização do uso de mais dinheiro público em campanhas. Então, se você não consegue, por um lado, ilícito,
você consegue arrancar mais do bolso dos brasileiros por meio de uma lei aprovada no Congresso Nacional, na calada da noite, como de costume, sem grande escrutínio pela sociedade brasileira, mas com essa falsa chegada a um denominador comum, que denominador comum não é. O Rodrigo Maia fala ali, eles botam absurdos completos no texto, e o Rodrigo Maia fala, não, a sociedade tem pontos legítimos, alguns a gente concorda, alguns a gente não concorda, e fica parecendo assim, não chegamos a um consenso, coisa nenhuma. Não tem brasileiro que esteja feliz com isso, que não sejam os próprios políticos. E eles estão aí, José Maria Trindade, para prestar serviços à sociedade brasileira e não a eles próprios. Zé Maria. Hashtag veta presidente, hashtag veta Bolsonaro. É isso aí. Essa guerra ainda não está perdida não, viu? A pressão agora vai para o presidente Jair Bolsonaro. A lei tem que estar aprovada, sancionada, e se houver vetos derrubados, eu acho que não derruba porque o Senado está contra, né, até o dia 4. Porque a Constituição define ali que uma lei eleitoral só pode mudar o pleito um ano antes, né? Ou seja, o dia 4 agora do próximo mês. Então, está tudo em cima da hora. Então, dificilmente não haverá vetos do presidente Jair Bolsonaro. Felipe, a indignação é muito grande e eu falava aqui de tudo, das aberrações que me irritam, é pagar multa. Como? Pagar multa com dinheiro público? Era melhor cancelar as multas, fazer uma lei, não existirá multa. Você pega dinheiro público e vai pagar multa, né? É um absurdo. Agora eu vou traduzir e mostrar como é fétida a entranha do poder e da Câmara dos Deputados. Essa história de impulsionamento, os deputados e senadores estão querendo se transformar na Josiane, aquela personagem lá da novela das 8, que quer ser famosa impulsionando a internet, pagando curtição, vê se pode gastar dinheiro público com isso. Isso em si já é uma aberração para a política, que deve viver na realidade, vai gastar dinheiro público para impulsionar, ganhar cliques na internet. É ou não é uma piada de mau gosto? É personagem de novela ou não é? Deputados e senadores estão querendo o exagero, estão querendo enganar o eleitor com dinheiro público. E a tradução é a seguinte: qual é o propósito dos deputados e senadores em insistirem e incluírem esses gastos com advogados, com contadores e com prestação de serviço? Veja bem, compra de imóvel, reforma de imóvel. Por que isso? É porque através de notas lançadas por prestadores de serviço, por advogados, por contadores, esse dinheiro seria legalizado com a entrada da nota e o dinheiro sai para a campanha de um candidato, ou seja, Caixa 2. Eles estão em busca exatamente desta janela da confusão que pode aumentar o Caixa 2, desviando dinheiro público. O dinheiro do fundo eleitoral é dinheiro público. Não sou inocente. Campanha eleitoral no Brasil sempre foi tocada com dinheiro público. É que antes aparecia aquela onda ali de legalidade com o estágio que o dinheiro público fazia nas empreiteiras, nas empresas, nas grandes empresas e até cervejarias. O dinheiro público saía dos cofres, ia para esta empresa e voltava com aquele palavrão: doação para a campanha eleitoral, doação. O empresário doa 8 milhões de reais, 10 milhões de reais. Só depois que houver uma reviravolta no mundo, um empresário que se diz respeitado pode doar essa quantia para um político. Não doa, ele investe, ele recebe do outro lado. Agora não, a coisa está mais transparente e visível. 1 bilhão e 700 milhões que os deputados estão considerando aí uma ninharia, não dá, estão querendo aumentar. Portanto, Felipe, aqui todos nós somos veta Bolsonaro. É isso aí, tem que vetar Bolsonaro. Mais uma vez caiu no colo dele, na lei do abuso de autoridade. Ele vetou vários pontos, mais daquilo do que era esperado por vários deputados, inclusive o relator da lei de abuso de autoridade, Ricardo Barros, que deu uma entrevista ácida aqui pra gente, está disponível, repercutiu muito nas redes sociais, mais do que esse pessoal esperava, embora eu tenha apontado ali pelo menos 2 artigos que eu considero que deveriam ter sido vetados também. E agora o presidente tem mais que vetar
esse completo absurdo, essa metida de mão no bolso do cidadão brasileiro. Aliás, até comentei ontem no Twitter que quando o Rodrigo Maia fala em garantir a democracia, eu escondo logo a minha carteira. Porque não é isso, Bruno Garchagen? É o Fundo de Financiamento à Democracia Brasileira. Mas quem é que paga? Quem é que paga é você que está ouvindo aqui os Pingos nos Is, é você que está assistindo aos Pingos nos Is, somos nós que estamos fazendo aqui o programa. São todos os brasileiros que estão pagando para que os políticos se deem bem e mintam na campanha eleitoral. Porque a quantidade de mentiras que a gente vê depois que eles tomam posse é um negócio assim extraordinário. E tem, logicamente, todas aquelas que a gente vê durante mesmo a campanha eleitoral e refuta, desmente, com argumentação factual e lógica aqui no programa, nas redes sociais, em qualquer lugar onde a gente atua. Então, a gente precisa aqui vigiar esse pessoal que está abusando, sim, da autoridade que tem. Então, não é curioso, Bruno? Eles votam um projeto de lei de abuso de autoridade e são eles que estão abusando da autoridade para meter a mão em dinheiro público. A gente devia ter imaginado, mas esse tipo de política é tão criativo que a gente não consegue antecipar condutas, né? Porque isso deveria estar naquela lei de abuso de autoridade. Olha, a minha reforma mais sensata, julgo eu, seria o seguinte: não há dinheiro do pagador de impostos, eu e você que nos ouve e nos vê, para financiar partido, nem haverá dinheiro do pagador de impostos para financiar eleição. Político e partido que quiser trabalhar como político, que quiser disputar a eleição, vai tirar o dinheiro do próprio bolso ou vai convencer as pessoas a doarem voluntariamente esse dinheiro. Todo o resto, senhor Rodrigo Maia, é oportunismo, sim. É inaceitável, é inaceitável. É inaceitável essa situação. Além de sermos obrigados a financiar partidos e eleições, ainda vem essa excrescência aprovada pela Câmara dos Deputados. É isso, é pressionar agora para ver se o presidente Jair Bolsonaro veta essa porcaria. Exatamente, a hashtag Veta Bolsonaro, que foi um dos assuntos mais comentados no Twitter durante a noite, durante a manhã, durante a tarde, ela tem de ser mantida aí nos próximos dias para que o presidente tome a medida correta. A medida é uma das quais para as quais foi eleito. Que é para acabar com essa sem-vergonhice de gasto de dinheiro público. E o presidente está bem grandinho para ser pressionado no bom sentido. Pressionado a fazer a coisa certa. As pessoas boas, as pessoas sensatas, pressionam as pessoas que têm o poder de decisão a tomar as atitudes corretas. E isso é bom para as pessoas que estão sendo pressionadas, no sentido de orientadas, no sentido de esclarecimento de que, olha, se você deixar passar isso aqui, vai ser um completo absurdo, a população vai ficar mais enfurecida ainda, vai se sentir traída e vai haver realmente um gasto absolutamente incondizente com aquilo que os parlamentares merecem. Zé Maria. O valor dessa indecência ainda não está definido. Na melhor das hipóteses, fica como no ano passado, de 1 bilhão e 700 milhões. Isso será definido no orçamento 2020, que está em elaboração do Congresso Nacional, será discutido primeiro na Comissão Mista de Orçamento. Olha, Felipe, esse processo aqui mostrou a força da opinião pública. Votou o projeto à Câmara dos Deputados rapidamente e no Senado Federal tudo estava preparado, mas aí veio a pressão e a coisa desandou. Os senadores perceberam a força dessa pressão popular e a antipatia que se tem desse projeto ridículo que espalha dinheiro público como se fosse papel. Agora, a Câmara assumiu o pesado ônus de ir contra essa corrente. É o risco político que os deputados decidiram assumiram, votaram rapidamente, viu, Bruno? No mesmo dia, chegou, apresentou o relatório, vamos votar isso, tirar aquilo para tentar amenizar e tal, e impuseram a sua força e a sua autonomia ali, é claro, tem autonomia, mas também há o ônus que eles vão arcar com esse peso político. Agora, se o presidente vetar, acabou. O Senado Federal é contra, né?